meus amores do terceiro ano. Hoje, 1º de julho, demos tchau para o mês de junho e agora vamos iniciar o mês de julho, hein? Isso! E vamos iniciar também nossas revisões, não é? Hoje a revisão será o quê? De ciências. Vamos revisar o que nós estudamos durante o mês de junho, não é? Então, vamos revisar os nossos capítulos para que vocês, ó, se saiam bem na avaliação, tá bom? Então, vamos lá? Então, olha só que eu trouxe, lembram? Nosso planeta, o planeta Terra, não é? Então, aqui eu tenho aqui, ó, o planeta Terra, tá? E com ele, vamos revisar, ver se vocês, ó, lembram que nós estudamos sobre esse planeta? Vamos lá? Primeira coisa, nós não podemos esquecer é que o planeta Terra, ele é o único planeta conhecido, não é? É o único planeta conhecido que tem condições de ter vida, né? Que apresenta a existência, né, de vida. Então, os cientistas, não é? Eles pesquisam essa possibilidade de ter vida em outros planetas, né? Mas o planeta Terra, ele é o único, tá, conhecido que apresenta condições de existência, né, para a existência de vida, tá? E ele também, né, tem a presença de quê? Tem a presença de terra, né? Tem os continentes, ó, de terra. Tem a presença o que? De água, que é essa parte azul aqui, ó, de água, tá? Então, ele tem a presença o que? De ar, de luz e calor, tá? Então, vamos estudar um pouquinho sobre esses elementos que tem aqui no nosso planeta. Vamos estudar um pouquinho? Vamos lá? E só lembrando outra informação, né? Que o planeta Terra, ele tem um formato que, olha aqui, o formato esférico, não é? Um formato esférico, tá? Como se fosse uma bola, né? Certo? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre esses elementos? Olha só, sem esses elementos, como luz e calor, água, solo, não é? Sem o ar, não existiria vida no nosso planeta. Então, são elementos essenciais para que haja vida no nosso planeta, tá? E olha só, quando se fala de luz e calor, o que que nós lembramos? Nós lembramos o que? Do Sol, não é? O Sol, que é uma estrela, né? Não podemos esquecer disso, que o Sol é uma estrela que se encontra muito próxima à Terra, tá? Então, a luz e o calor do Sol, elas são fundamentais para que haja vida em nosso planeta, pois eles mantêm a Terra o quê? Iluminada e aquecida. Sem a luz e o calor do Sol, nosso planeta ficaria completamente congelado e provavelmente não haveria vida aqui, certo? Olha só, um outro elemento essencial para a existência de vida na Terra é o que? A água. Olha só que a Chandra trouxe aqui, ó, um copo com água, tá? A água, tá? Então, ela cobre o que, ó? Grande parte do nosso planeta, tá? A superfície terrestre, e ela pode ser encontrada o que? Nos oceanos, nos rios, lagos, né? Lagoas. Ela pode ser encontrada no ar, no nosso corpo, no corpo dos seres vivos, né? E em outros lugares. Então, a água, ela é um elemento essencial para que haja vida no nosso planeta, tá?
as plantas, os animais e todos os outros seres vivos que habitam o planeta Terra dependem da água para sobreviver, tá? Então vocês imaginam, será que a gente conseguiria viver sem água? Não. Poderíamos até passar alguns dias sem água, mas viver sem água, não, né? Então, por isso que a gente também tem que fazer a nossa parte, o quê? Cuidar, não estragar a água, né? Usar a água com consciência, certo? Ok? Então, agora nós vamos falar de um outro elemento. E olha só que a tia trouxe aqui, o que é esse aqui, ó? Que é areia, não é? Areia, que nós podemos chamar de solo. Então, o solo, ele é o chão sob nossos pés, tá? É onde as plantas se desenvolvem e onde os animais buscam abrigo e alimento. É no solo também que os seres humanos constroem moradias e cultivam alimentos. Então, por isso também que ele é importante, tá? É um elemento importante para que haja vida no nosso planeta. E olha só o que a tia trouxe aqui, ó, um balão. A tia vai agora encher esse balão, ó. Olha só, por que que eu fiz isso? Porque nós vamos falar agora do ar, tá? O ar, nós não conseguimos enxergá-lo, não é? Nós não conseguimos enxergá-lo, mas ele está o que? Ao nosso redor, tá? O ar forma uma camada que o que? Que recobre, né, ó, a Terra, uma camada chamada o que? Atmosfera, tá? E essa camada, ela faz com que o calor do Sol, tá? Que chega até nosso planeta, não seja perdido para o espaço, funcionando como um cobertor que mantém a Terra aquecida, tá? Então, além disso, o ar que existe na atmosfera, ele é rico em oxigênio, um gás essencial para que nós e outros seres vivos, como as plantas e os animais, possamos o que? Respirar. Então, a gente não pode ver o ar, mas nós sentimos o ar. Então, aqui no balão, ó, nós temos, ó, o ar que sai daqui, ó, dos nossos pulmões. Olha só aqui, ó. Então, aqui, ó, tá? É a forma que nós encontramos, tá? De perceber a presença do ar com a brisa, né? Enfim, certo? Então, por isso também que o ar é muito importante, certo? Bem, vamos ver agora, relembrar as formas de representação da Terra. Lembram das 3 formas? A fotografia, né, que vocês lembram que no início do livro tem a fotografia tirada por um satélite da Terra? Pois é. Outra forma, através do globo terrestre, né? Através do globo terrestre. E também através do que, ó? Do mapa mundi, tá? Que é essa representação do nosso planeta. Então, além da fotografia, há outras formas de representar a Terra, como o globo terrestre e os mapas, tá? Então, o globo terrestre, gente, é a representação da Terra em uma escala pequena, não é? Lógico que o nosso planeta não é desse tamanho, mas é em uma escala pequena, um formato que é esférico, é uma forma que mais se aproxima do formato real do nosso planeta. Bem, a Terra, ela é redonda, né? No entanto, para representá-la em um mapa, é preciso deixá-la plana, né? Como faríamos com uma casca de laranja. Então, o mapa mundi, que é esse aqui, tá? Mostra o planeta Terra por inteiro, incluindo as porções cobertas por água, gelo e solo, tá? Então, aqui nós temos um mapa
Mundi. Bom, nós vimos também que o céu, ele é diferente durante o dia e durante a noite, não é? Então, nós chamamos de dia o período em que o céu está claro, né? Quando ele recebe, ó, o nosso planeta recebe os raios solares, né? Então, nós dizemos que é o dia, né? E de noite, o período em que o céu está escuro, tá? E em cada um desses períodos, nós podemos observar diferentes astros no céu, tá? Durante o dia e durante a noite. Vamos ver um pouquinho? Olha só, de dia podemos ver o Sol, estrela que fornece luz e calor à Terra. E é em virtude da iluminação do Sol que o céu fica claro nesse período, não é? Então, o que você pode observar, olha só como fica lindo de ensolarado, tá? E à noite? À noite, podemos ver a Lua. Olha só aqui a Lua. Outras estrelas, né? Olha aqui, ó. Outras estrelas que não o Sol. E alguns planetas que estão próximos à Terra. Lembram que nós fizemos até alguns questionamentos, não é? Que tinha no livro de vocês? Olha as perguntinhas que nós fizemos. Porque se o Sol é uma estrela, por que as outras estrelas não iluminam o céu como ele? Por que não conseguimos enxergar as outras estrelas durante o dia? E os planetas? Que aparência eles têm no céu? Então, nós fizemos esses questionamentos, né? E vamos agora responder, né? Nós vimos o quê? Que o Sol, né? O Sol é uma estrela que se encontra muito próximo à Terra, né? Por isso, a luz que ele fornece é tão forte que é capaz de iluminar o céu por completo. E em razão da intensidade da luz do Sol, que não conseguimos ver as outras estrelas durante o dia, né? Então, porque a luz do Sol é muito forte. Por isso, nós não conseguimos ver as outras estrelas, né? Devido à intensidade dos seus raios. E olha só, as outras estrelas, né, são muito distantes da Terra. Por isso, só uma parte da luz chega até nosso planeta e nós as enxergamos como pequenos pontos brilhantes no céu durante a noite, tá? Então, por isso que nós não conseguimos vê-las, tá? E a Lua, gente, olha só a Lua. A Lua, tá? Ela é o satélite natural da Terra, tá? Ou seja, é um astro que gira ao redor do nosso planeta, porque vocês sabem que existem os satélites artificiais, que são aqueles que o homem criou, tá? E esse aqui não, é o satélite natural, tá? Ela não tem luz própria, apenas reflete a luz do Sol. Olha que interessante, não é? Então a gente pensa que a lua, ela tem que, né, quando a lua está cheia, aquela lua, mas não, ela reflete a luz do Sol, ela não tem luz própria, certo? E os planetas, gente, olha só os planetas, olha aqui o nosso sistema solar, tá? Os planetas são astros que giram ao redor do Sol, assim como a Lua, eles refletem a luz do Sol e, por estarem distantes da Terra, podem ser visualizados no céu como se fossem estrelas, tá bom? Então, por isso que nós vemos. Então, nós vimos, falamos também de algumas constelações, né? Lembro que vocês fizeram aquele binóculo, não foi? Alguns até me mandaram as imagens. Então, deu pra gente rever um pouquinho esse conteúdo, não é? Agora vamos falar do próximo capítulo, que é o capítulo 4,
ambientes da Terra. Vamos falar um pouco? Bom, só que antes de falar, nós fizemos, foi um telescópio, tá? Nós fizemos um telescópio, se confundiu, hein? Olha só, então vamos falar agora das características dos ambientes da Terra, tá? Porque existe uma grande variedade de ambientes no planeta Terra, tá? Alguns são gelados, outros são quentes e secos. Há também aqueles que são úmidos e apresentam muitas plantas e animais, e aqueles que são encontrados nas águas dos mares, dos rios e dos lagos, tá? Cada um desses ambientes tem características o quê? Próprias, tá? Que variam de acordo com alguns fatores, como a quantidade de luz e calor que recebem do Sol. Por quê? Porque vocês sabem que os raios do Sol, eles atingem, tá, a superfície da Terra de maneiras diferentes, tá? Isso ocorre principalmente em razão do formato esférico do nosso planeta. Então, os raios, eles atingem o nosso planeta de forma diferente, tá? Por conta desse formato aqui. Então, a intensidade é diferente nas regiões, tá? Então, na região mais próxima à linha do Equador, certo? À medida que os raios solares, né, eles são o que? Mais intensos, tá? Porque fica, ó, eles atingem essa direção, tá? São mais intensos. Por isso, é quente, muito quente, tá? Essas regiões que ficam próximas à linha do Equador. À medida que nos afastamos da Terra, da linha do Equador, desculpa, a intensidade dos raios solares vai o que? Diminuindo. Por esse motivo, a região dos polos o que? É fria, porque elas ficam distantes da linha do Equador, ó, tá? Elas ficam distantes da linha aqui, ó, do Equador, certo? A região que fica entre esses dois, né, extremos apresenta temperaturas o quê? Intermediárias, ou seja, é uma região temperada, tá? Então, aqui fica a região quente, essa região aqui, né, região quente. Aqui fica o que? A região fria, aqui embaixo a região fria. E essa região que fica entre a fria e a quente, nós chamamos de quê? Temperada, tá? Que ela fica entre a fria e a quente. Então, ela fica aqui, nessa parte aqui, temperada, certo? Agora, vamos conhecer os ambientes dessas regiões. Vamos conhecer esses ambientes que ficam nos polos, que ficam nessas regiões temperadas, nessas regiões quentes. Vamos conhecer um pouquinho das características desses ambientes, vamos relembrar, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre as florestas, que tem lá no livro de vocês, na página 24, algumas informações. Olha só aqui, eu coloquei o planeta Terra e aqui eu coloquei florestas. Vamos lá falar um pouquinho, uma informação importante, que as florestas se desenvolvem em locais onde há bastante água, tá? E que existem diferentes tipos de florestas, tá? Que variam de acordo com a região em que se encontram. Nós temos aquelas regiões mais frias, tá? Onde podemos encontrar as florestas, o quê? Temperadas, tá? Onde tem uma característica, né? A vegetação é formada por pinheiros, animais, falcões, lobos, veados, esquilos, são alguns animais típicos dessa floresta, né? Floresta temperada. Já em regiões mais quentes, tá? Tem aquelas próximas à linha do Equador, que nós falamos, né? Podemos encontrar as florestas tropicais, tá? E esses ambientes concentram mais da metade dos animais e das plantas do planeta. Então, nós não podemos esquecer essas informações sobre as florestas, tá certo?
Bom, e uma outra informação também, uma floresta que nós não podemos esquecer, que é uma floresta tropical, é a floresta amazônica, tá? A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo e abriga inúmeras espécies de seres vivos. Então, nós não podemos esquecer, né, da floresta amazônica, que é aqui, né, que tem aqui no nosso país, tá certo? Agora vamos falar de uma outra região. Vamos falar um pouquinho dos campos. Vamos falar um pouquinho, ó, dos campos, tá? Então, os campos, né, eles apresentam vegetação que rasteira, tá? Vegetação rasteira, com muitas espécies de gramíneas, tá? E neles, os invernos são bem frios e os verões bem quentes, tá? Então, nós não podemos esquecer essa informação sobre os campos. E aqui no Brasil, um exemplo de campo é o Pampa, tá? O Pampa, onde nós temos vários animais, tá? Que ficam nessa região, tá? Como o veado campeiro e o quero-quero, certo? Agora vamos falar um pouquinho das savanas. Olha só, vamos falar um pouquinho das savanas. Vamos colocar aqui as savanas. Então, olha só, as savanas. Vamos falar algumas informações importantes sobre a savana. As savanas são ambientes encontrados em regiões quentes, apresentando 2 períodos no ano, um chuvoso e o outro seco. Sua vegetação inclui o quê? Arbustos e árvores retorcidas. Como vocês podem observar no livro de vocês, esse exemplo que ele está dando, certo? Aí ele mostra a savana africana, né, na África, que há muitos animais, como leões, girafas, elefantes, tá? Já no Brasil, esse tipo de ambiente, ele é chamado de quê? Savana? Não, ele é chamado de cerrado, tá? Cerrado. Local onde vive a ema, a seriema, o tatu, o lobo-guará, o tamanduá-bandeira, tá bom? Então, não podemos esquecer, no Brasil, savana é chamado de cerrado. Olha só, já falamos das florestas, já falamos dos campos, já falamos das savanas e agora vamos falar da tundra. A tundra ela é encontrada no Polo Norte, né? Aquela região do Polo Norte, tá? E no alto de montanhas localizadas em regiões frias do planeta. Nesse ambiente chove pouco e faz muito frio, tá bom? Ele fala também de algumas vegetações típicas desse local. Gramíneas, líquens, musgos e pequenos arbustos, tá? Que são capazes de resistir às baixas temperaturas e à pouca luminosidade desse planeta. Os animais que vivem na tundra são os ursos polares, as raposas do Ártico, tá? Que apresentam pelos e uma camada de gordura sobre a pele que ajuda a manter o quê? O calor do corpo, tá? Por isso que esses animais, vocês estão observando que em cada região tem as suas características, tem a sua vegetação típica, tem os animais daquela região, né, que são já adaptados àquele local. Imagina, será que um urso polar, ele viveria aqui? No nosso clima? Não, né? Por quê? Porque ele é típico daquela região, né, do Polo Norte. Então, tinha que ter todo um preparo para tentar fazer isso, né? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre os desertos. Olha só, vamos colocar aqui, ó, perto do nosso planeta, desertos. Falar de deserto, gente, é lembrar o quê? De clima quente, não é? Deserto, seco. Então, vamos conhecer um pouquinho? Vamos lá relembrar? Então, existem muitos desertos no planeta Terra, tá? Em alguns deles, como o deserto do Saara, que é muito famoso, né? As chuvas são escassas, quase não chove. E as temperaturas são muito altas, muito quente.
tá? Durante o dia. E muito baixa durante a noite. Olha só, hein? Como há pouca disponibilidade de água, os animais e as plantas que vivem nas regiões desérticas apresentam adaptações, hein? Que eles possibilitam sobreviver nesses locais. Por exemplo, os cactos, né, gente? Eles são típicos dessas regiões, né? Por quê? Porque dentro, né, ele já traz pouco de água. O camelo também, ele já armazena água, né? Ele já pode ingerir, né? Podendo ingerir água por ficar alguns dias, né? Então, assim, são animais que já têm essa adaptação, né? Os dromedários que vivem nos desertos africanos, que armazenam gordura em suas corcovas, né? Podendo ficar dias sem ingerir água ou alimento. Então, ó, tudo é uma adaptação, né? Adaptação desse ambiente aqui, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre mares e oceanos. Vamos ver se vocês lembram. Olha só, falamos dos desertos, vamos agora falar dos mares e oceanos. Vamos lá falar um pouquinho sobre eles. Eles apresentam, né, grande quantidade de sal, tá? E está em constante movimento, especialmente nas regiões costeiras, onde se formam as ondas, tá? Esses ambientes apresentam uma enorme diversidade de seres vivos, peixes, baleias, golfinhos, estrelas do mar, polvos, camarões, águas-vivas, corais, tartarugas, são alguns exemplos de animais que ficam nessa região, certo? Nos mares e oceanos também existem as algas. Lembram que nós estudamos sobre as algas? Lembraram, hein? Elas realizam a fotossíntese e são os principais produtores de oxigênio da Terra, tá? Então, essas são as características desse ambiente. Agora, vamos falar, ó, do último, rios e lagos. Vamos colocar aqui, ó, rios e lagos. Vamos tentar colocar aqui, ó, pronto. Rios e lagos. Colocamos aqui rios e lagos. Agora, completamos aqui os ambientes do nosso planeta, tá? Vamos lá. Rios e lagos. A água dos rios e lagos apresentam baixa quantidade de sal, por isso é chamada de água doce, tá? Enquanto a água dos rios é agitada, a água dos lagos é o que? Parada, certo? Nesse ambiente existe uma grande diversidade de animais, de seres vivos, tá? Alguns exemplos: peixes, botos, jacarés, ariranhas, sapos, peixes-boi e caramujos. Também podem ser encontrados muitas plantas, tá? Muitas plantas nesses ambientes, como por exemplo no fundo dos rios e lagos. E também, ó, na superfície, você pode encontrar as plantas em cima dos rios, né, das águas, tá? Ok? Então, com isso, nós revisamos o nosso conteúdo da nossa avaliação de ciências, tá bom? Em casa, estudem, para que vocês se saiam bem na avaliação, que eu tenho certeza que todo mundo, ó, só nota boa. Então, ó, beijos e até a próxima!